O esquema da organização criminosa, denunciada pelo Ministério Público Federal, envolveu a atuação de duas empresas no município de Cajazeiras, sediadas em Cajazeiras, que operacionalizavam um esquema de notas fiscais frias. As empresas não existiam, não tinha trabalhadores, não tinha insumos, não queriam insumos, enfim. Sabe? Elas só existiam no papel, empresas que só tinham CNPJ, e que, a partir do momento em que elas venciam as licitações, né, as obras eram entregues a agentes públicos nos municípios, naturalmente vinculados, né, à administração pública municipal, para a execução daquelas obras. E a partir daí vinha toda a série de crimes conexos. Né? O que se apurou é que, no caso da Andaime, desde a fraude licitatória, superfaturamento, desvio de recursos públicos e, no final, a lavagem do dinheiro desviado. Então, tudo isso ficou comprovado, tudo isso foi denunciado. Quantos crimes foram praticados por esses agentes nessa operação? Você me pega agora pela quantidade exata, mas mais de 220 crimes. 39 pessoas envolvidas em 49 acusações públicas. Em quanto tempo permaneceu a prática desses crimes? Nós apuramos que as empresas começaram a atuar em 2009 e atuavam exatamente até o dia da deflagração. Foram denunciados engenheiros, empresários, advogados, contadores, servidores municipais, funcionários das comissões de licitação. E a grande pergunta que o ouvinte pode fazer, por que também não foram denunciados os políticos, aqueles que estão, digamos assim, no mandato nesses respectivos municípios? Por uma razão bem simples, porque o Ministério Público Federal não encontrou, com relação a eles, provas do envolvimento. Não adianta se formular acusações baseadas em conjecturas. O Ministério Público Federal, junto com a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, investigou um esquema que partia das empresas e, eventualmente, a partir do momento que as investigações seguiam, né, iam se desvendando a participação de outros agentes públicos e privados. Então, o nosso único compromisso era com os fatos analisados. Né? Isso é uma técnica de trabalho muito, muito saudável, é de se partir sempre dos fatos investigados. Né? Nós estávamos investigando fatos criminosos e quem praticou esses fatos. Então, o motivo pelo qual não foram denunciados políticos, né, como o senhor me perguntou, foi justamente porque contra eles não foram encontrando provas. A gente tem informações, e lemos isso na denúncia, de que o início da investigação teria sido a partir de uma denúncia feita por um cidadão, acho que na época era vereador, da cidade de Marisópolis, e teria feito uma denúncia contra uma das empresas por questão de um processo licitatório. E a gente observou que na denúncia do MPF não constava nenhuma pessoa desse município, no caso, que foi denunciado. O foco da operação não era Marisópolis, era outra cidade. A denúncia feita no início da investigação lá em Marisópolis, ela foi investigada em outro processo. Enfim, como é que ficou essa questão aí? Você está certo que desde que as denúncias realmente partiram de um vereador do município de Marisópolis. Só gostaria de fazer um pequeno adendo, claro, de dizer que demonstrar o quão importante é o papel fiscalizatório dos vereadores, né? Os vereadores de seus municípios, de fiscalizarem as obras públicas. Um negócio que eu sempre digo, o primeiro fiscal da República é o vereador. E o quão importante essas informações chegarem aos órgãos ministeriais. Mas é verdade, a denúncia partiu de um vereador do município de Marisópolis. Com relação ao município de Marisópolis, enfim, não enveredamos por aí por alguns motivos que não podemos revelar agora, e concentramos as investigações nas obras que estavam sendo executadas pelas empresas. Muitos se perguntam por que se escolheu esses municípios, Cajazeiras, Jaco Claudino e Bernardino Batista. Porque naquele momento aquelas obras estavam sendo executadas. Nossa ideia era de que, atacando, né, as obras em funcionamento, nós conseguiríamos estancar, não, a sangria de recursos públicos. Vocês apuraram que houve um desvio de cerca de 18 milhões de reais. Vocês têm ideia de onde está esse dinheiro? O desvio, na verdade, não é exatamente assim. Não é exatamente assim. Os 18 milhões foi o capital movimentado, o capital recebido por empresa fantasma, pelas duas empresas fantasmas. Na verdade, se parte do pressuposto de que se a empresa não tinha capacidade operacional e recebeu 18 milhões, então, necessariamente, esse dinheiro foi para algum lugar. Com relação às pessoas que trabalham nas comissões permanentes de licitação, os contadores, os advogados dessas pessoas envolvidas, era cabível
a denúncia para com essas pessoas e até a solicitação e a prisão dessas pessoas, como passaram presos há algum tempo? É evidente que sim, né? Na verdade, as medidas foram tomadas, todas as medidas foram tomadas, elas foram tomadas porque eram necessárias, na verdade. Inclusive, as denúncias foram apresentadas contra todos aqueles que se encontrou elementos para criminosos. Tantos outros que não se encontrou elementos criminosos, eles não foram denunciados, né? Então, sim, as denúncias eram cabíveis, sim. Na fase agora de instrução processual na Justiça Federal, o Ministério Público pretende sugerir, por exemplo, a delação premiada? O Instituto da Delação Premiada é um instituto que ele só pode acontecer com o interesse dos réus, né, em participarem, em firmarem esses acordos. O Ministério Público Federal denunciou essas pessoas por crimes graves, crimes que, com certeza, com trânsito em julgado da sentença, vai implicar em regime fechado. Se as defesas entenderem que convém, como estratégia de defesa, né, se firmar acordos de cooperação, o Ministério Público Federal recebe todas as pessoas aqui. Vocês podem tomar essa iniciativa de sugerir isso às defesas dos réus? Sempre é um acordo, né? A delação premiada ela é sempre um acordo, né? Então, se houver interesse da defesa, eu prefiro aguardar a defesa se mostrar interesse. Foi colocado também na denúncia que havia os núcleos, né? Pessoas que comandavam as operações irregulares. Tinha uma pessoa em Cajazeiras, outra em Bernardino Batista e outra em Joca Claudino. Essas pessoas, elas se comunicavam entre si ou cada uma delas é responsável por sua, digamos, área? O que se apurou é que os núcleos eles são municipais, né? Foram apresentadas 3 denúncias. Na primeira denúncia se narrou a organização criminosa supramunicipal, configurada pelas 2 empresas, né, fantasmas e seus associados ali, que ofereciam seus serviços de notas fiscais frias para diversos núcleos municipais, né? E esses núcleos municipais como que alugavam as empresas para participarem das licitações. Então, a gente não conseguiu, né, não se verificou o interlaçamento, né, desses núcleos municipais. Qual é a fase posterior da Operação Andaime? Na verdade, as ações penais foram propostas, todas elas recebidas, é bom que se diga, que o mesmo entendimento do Ministério Público de que havia sérias provas contra aquelas pessoas foi encampado pelo juiz federal que recebeu todas as denúncias. A partir de então, as pessoas que foram denunciadas são réus perante a justiça e eles vão ser citados e o processo vai se desenrolar ainda em relação a todos eles. Com relação ao percentual que eles ganhavam, quanto cada um recebia para fazer parte do esquema? Na verdade, o que se apurou? Se apurou que as empresas fantasmas, né, recebiam os recursos públicos, o dinheiro entrava na conta dela, a partir dali o dinheiro era sacado, entre 2% a 4% do valor sacado ficava com o dono das empresas e o restante era repassado a esses agentes executores dos municípios. Mas com 2% ou 4% eles conseguiam pagar, por exemplo, a carga tributária da empresa? Não, os 2% a 4% sem os impostos. Fora os impostos. Fora os impostos. Mas respondendo a sua pergunta, o que se configurou também foi que os impostos também não eram recolhidos. Também não eram recolhidos. Um outro crime, crime fiscal, que não foi denunciado, isso é bom que se diga, porque existe um trâmite ainda fiscal a ser observado, né? A Receita precisa apurar quanto foi esse valor, né? E a partir de então, sabe? A partir do momento que a Receita apurar esse valor, né, eles serão denunciados também. Essas negociações eles faziam assim, na calada da noite, mantinham um sigilo, as conversas eram por telefones, por e-mails, por grupos de aplicativos em celulares, ou eram assim de forma deliberada, no meio da rua, nas esquinas, nos bancos, nos gabinetes, nas prefeituras, nos escritórios dos engenheiros, dos empresários, dos advogados, enfim. Como tramitava essa comunicação entre eles? Dizer como é que essas tratativas eram feitas é muito difícil de dizer. O que nós encontramos de provas, né, e aí com base nessas provas que estão lastreadas as denúncias, é de que foi encontrado anotações, conversas telefônicas, mensagens de celular, uma ampla gama
de meios de prova que foram usados para subsidiar as denúncias, de como aconteciam essas tratativas. Doutor, aqui é mais uma prova de que realmente o crime não compensa, e sobretudo o da corrupção, né? Na verdade, durante muito tempo o esquema compensou, né? Na verdade é esse, é de que entre 2009 e 2015, sabe, ele funcionou a pleno vapor. Né? Essas pessoas ganharam muito dinheiro com isso. Com certeza, muito dinheiro. E dinheiro do contribuinte. Nossa.